Acabei de descobrir que o cara que fez um dos maiores sucessos da música gospel também é o compositor dessas músicas. Eu não tenho carro, não tenho teto. Você está próximo de descobrir a origem de uma canção que é mais tocada nas igrejas. E quando você descobrir isso, você vai ficar chocado. Tem uma relação gigantesca com religião de matriz africana, que a minha música vem daí. Esse hino vem de composições de músicas seculares como de Gustavo Lima e Ivete Sangalo, dentre outros grandes nomes do meio secular, na qual você também vai ver de onde vem a inspiração dessa canção. Se você ouvir tal artista, vai liberar um espírito de vício. Se você ouvir tal, vai liberar o demônio que vai te dar vontade de trair seu marido, sua mulher. Bom, tenho certeza que você deve estar aí curioso para saber qual é a canção mais cantada nas igrejas que vem de inspiração mundana. Então assista esse vídeo até o final. Seja bem-vindo ao canal Williams dos Santana. Misericórdia, povo de Deus. Você não sabia? Cuidado com este hino. Gostaria que você deixasse seu like, compartilhasse o máximo de pessoas. Muitas das vezes uma ação demoníaca está entrando na nossa casa e nós pensamos que essas músicas são de Deus e são músicas do diabo. Veja comigo agora mesmo. Meus irmãos, parte da igreja dos últimos dias tomaram posse da podridão do meio gospel, na qual é notório ver hinos que não exaltam a Deus, mas elevam, mas aguçam o ego dos homens, dos fiéis. Então, assim, está bem longe dessas canções poder ser chamadas de louvores. Eu não sei se você sabe, mas muitas canções no meio gospel têm inspiração por compositores seculares. Você sabia disso daí? Olha aqui o perigo, meus irmãos. Muitas vezes certas inspirações podem vir de entidades. Se você duvida, veja essa breve fala de Ivete Sangalo. Tem uma relação gigantesca com religião de matriz africana, que a minha música vem daí. A minha música vem daí. Eu vou te mostrar aqui qual é a canção que é mais tocada nas igrejas, que vem da inspiração de compositor de músicas que exaltam bebida, traição, promiscuidade. E é daí para baixo, meus irmãos. Mas antes, dá uma olhada no que aconteceu com Sarah Shiva. O que a Sarah Shiva expõe em um culto que ela ministrou, na qual ela relata coisas tenebrosas quando ela começa a falar, citar nomes de alguns cantores. O negócio ficou feio dentro da igreja. Preste atenção nisso e eu já vou soltar aqui para você, na sequência desse vídeo, qual é a canção que você deve estar curioso já. Eu conheço pessoas que relatam que depois de um certo disco, um certo CD de uma certa cantora ou de um certo cantor, começaram a ter depressão, começaram a ter desejo de trair o marido ou de trair a mulher. Recentemente, aquela cantora famosa, Lady Gaga, declarou que tinha um espírito que dava a ela as músicas dela. E eu tenho um testemunho para contar. Uma vez, eu fui numa igreja em Salvador ministrar. Tinha naquela igreja 1.500 pessoas, mais ou menos. Ela era bem comprida, tinha um corredor muito comprido. Eu ministrei sobre libertação musical, que é essa área que eu já ministro há quase 20 anos. E era uma ministração que não podia filmar, você não vai encontrar no YouTube. Por quê? Porque eu queria falar nomes para poder que as pessoas fossem libertas. Não adiantava eu apenas ler a Bíblia. Muitas pessoas só caía a ficha do que eu estava falando na hora que eu começava a falar o nome dos artistas. Os artistas que estavam lá na prateleira de CD, os artistas que estavam lá no MP3, estavam no carro. Tinha gente que estava um tampão no final da ministração. Não podia filmar, por isso ninguém vai achar isso na internet. Eu começava a ler o nome de certos artistas e começava a falar: se você ouvir tal artista, você vai liberar um espírito de morte na sua vida. Se você ouvir tal artista, vai liberar um espírito de vício. Se você ouvir tal, vai liberar o demônio que vai te dar vontade de trair seu marido, sua mulher. E outro de bebida, outro de vício, disso, daquilo. Eu ia falando o nome dos demônios de acordo com cada música, cada artista. E de repente eu falei o nome de uma artista, de uma cantora que é assumidamente lésbica. Uma cantora fez muito sucesso. De repente, eu terminei de falar a lista e eu disse: agora, eu vou orar por vocês. Se você sentir mal-estar, venha na frente que nós vamos fazer a renúncia, porque é a renúncia de toda adoração contrária. Tinha 1.500 pessoas, foram 200 pessoas na frente, chorando horrores. Antes de 200 pessoas virem, eu não fiz o apelo, eu só falei: se você sentir mal, vem. Quando eu comecei a orar,
a gente escutou um berro lá no fundo da igreja, aquele grito de demônio. Uma mulher caiu, tombando no corredor, lá no fundo. Essa mulher veio rolando, parecia uma panqueca rolando até o altar. E eu tirei o microfone assim, ó, e eu falei assim, ó, fora do microfone, pro demônio, o demônio ouviu. Você vai soltar ela agora, em nome de Jesus, do chefe até o menor. Sai! A mulher saiu, o demônio, sem gritar, sem precisar falar no microfone. O demônio saiu, a mulher ficou no chão, sentada, chorando. Parou de rolar e ficou chorando. De repente, essa mulher levantou, porque eu comecei a chamar. Pode vir vindo quem quer renunciar à música do mundo. Pode vir vindo. Essa mulher levanta. Encosta no altar. O altar era alto, então ela ficava assim, a mais ou menos a cabeça e o ombro dela se encostada no altar. De repente, veio um homem pelo canto esquerdo da igreja, lá do fundo. Ela veio pelo meio, lembra disso? Esse homem veio pelo canto esquerdo. Ele estava com uma camiseta dessas de malha. A camiseta estava justa assim nele. E dava para ver que ele chorava, ele soluçava tão. Eu não tinha ideia do que Deus estava fazendo. Esse homem veio na direção dessa mulher. Esse homem abraçou essa mulher. Quando ele abraçou essa mulher assustou. E eu tô de olho nela aqui. Ela foi a primeira pessoa a encostar no altar. Eu tô de olho nela. Quando eu olhando. Quando eu olho para ela, que ele abraça ela faz assim, abre o olho para quem tá me abraçando. E ela resolve olhar para ver quem é. Quando ela vê quem é, ela se atraca no pescoço, eles se agarram um com o outro no pescoço um do outro. Esses dois choravam tanto. E veio gente, foi vindo gente, umas 200 pessoas. Terminamos de orar, esse casal saiu abraçado, se carinhando, chorando, fazendo carinho, dando beijo um no outro, foi embora. Veio um cara e falou, você não sabe quem é essa mulher. Eu falei, quem é? Ele falou, essa mulher que veio aqui é minha irmã. E eu vou te dizer o que você falou para ela hoje. Eu falei, o que eu falei? Ele falou, aquela cantora lá que você falou, que libera um espírito assim, se ouvia tal, a música dela, um espírito assim de lesbianismo. Eu falei, sei. Ele falou, há 1 ano, ela comprou 2 CDs dessa cantora. O mesmo CD, porque ela amou, ela botou no carro e na casa dela. Ela entra para o trabalho, dentro do carro ela escuta até o trabalho o CD, vai ouvindo as músicas. E quando ela chega em casa, ela dá play nesse disco. Ela não para de escutar esse disco. Tem 15 dias. Tinha 2 semanas que ela tinha abandonado o marido para morar com uma mulher. Aquele homem era o marido. E os dois foram me assistir no culto. Ela estava sentada numa ponta sem saber que ele estava lá. Ele estava sentado em outra ponta da igreja sem saber que ela estava lá. A igreja cheia. Eles não se viram. Quando ele viu a mulher dele, que o abandonou para viver com outra mulher, indo na frente e sendo liberta, ele tomou coragem. Por isso aquele choro doía, porque era o choro dele se humilhando, dele pegando a masculinidade dele, jogando no ralo e dizendo, Deus, não me interessa o que vão pensar de mim. As pessoas pensam que é brincadeira, as pessoas não têm ideia do que acontece quando uma música entra dentro da gente. O que tem tocado aí dentro deste templo? Nós somos um templo, nós não podemos deixar a adoração contrária. Meus irmãos, agora você vai saber qual canção de Amanda Vanessa é mais tocada nas igrejas. Ela tem composição por um compositor secular que fez essa música. Dá uma olhada só nas canções que o compositor compôs para os cantores seculares. Dá uma olhada. Acabei de descobrir que o cara que fez um dos maiores sucessos da música gospel também é o compositor dessas músicas. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Oh, 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 alegria, alegria, porque eu te amo, eu nem sei mais. Quero te amar cada vez mais. O que da vida. Tô falando do cara que fez essa música. Bom, meus irmãos, tá aqui agora a canção que é mais tocada aí nas igrejas, que tem a origem de um compositor que compõe letras de traição, bebedeira e por aí vai. Tudo mais um pouco. É a música de Amanda Vanessa, Tá Chorando Por Quê? Dá uma olhada aí. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama.
tô falando de um dos maiores compositores da música contemporânea brasileira, o baiano Felipe Escandurras. E aí, melhor no gospel, melhor no mundão ou nos dois? Pois é, meus irmãos, eu já sabia disso daí há tempos, há tempos. O hino é fácil de se identificar, pois, em primeiro lugar, ele exalta ao homem, não a Deus. 90% do hino ele mexe com o ego do homem. É só você prestar atenção, já no comecinho da letra você vai ver. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, que nunca te esqueceu, é sempre o eu. Nunca me esqueceu. Lembra de onde que você veio, aonde que você chegou agora. Tá falando sempre da pessoa, você, o eu, me exaltando. Não é para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. É Deus levantando um homem, e não o homem exaltando a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus. Tá chorando por quê? Coitadinho, você tá chorando por quê? Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que tudo vai passar, que tudo vai mudar. Aonde esse hino exalta a Deus? Eu acredito que esse hino ele pode ser sim, é louvável até para encorajamento do homem. Mas eu acredito que na igreja nós estamos para adorar a Deus. E esse hino não adora, não exalta a Deus. Isso não é canção de adoração. Isso é canção de aguçar ego de humanos. E a palavra é muito clara, meus irmãos, agora nesse detalhe aqui. A palavra vai dizer que não pode sair água doce e água amarga da mesma fonte. Isso é o óbvio, não tem como. Aí a pergunta é, como é que um compositor que compõe músicas promíscuas, traição, bebedeira, por aí vai compor músicas seculares e música para adoração a Deus? Isso não faz o menor sentido. Portanto, cuidado com algumas canções gospel. Louvores de verdades são os que exaltam a Deus e não ao homem. Tenha discernimento para identificar um hino, um louvor que realmente toca no coração de Deus. Mas o que você pensa a respeito disso? Concorda ou tá tudo errado? Não tem nenhum problema. Comente aqui a sua opinião. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Brasil, muito sério o que a pastora Sara Shiva falou, queridos. Eu sei que existe realmente muito ocultismo e nós temos que ter muito cuidado, porque muitas composições são pessoas, meu amado, que estão no meio circular, que serve a Satanás, e nós temos que ter cuidado, né? O que a pastora Sara Shiva falou, queridos, hoje algumas gravadoras elas descobriram que a música gospel faz dinheiro. Eu quero falar algo muito importante. Tem muitos compositores, meu amado, que são filhos de Satanás, e ele sabe que a música, meu amado, atrai as pessoas. O diabo era um ministro de louvor. Então tenha cuidado, meus amados, porque o louvor tem que ser exaltado somente a Deus, tá certo? E hoje o diabo tem agido de uma forma dentro das igrejas, com ocultismo, com música gospel, e você pensa que é uma música que veio de Deus, mas não veio de Deus, veio da terra, até mesmo usado por homens malignos. Amém? Gostaria que vocês compartilhassem o máximo de pessoas o que você achou desse vídeo. Tome cuidado, meus amados, nem tudo aquilo que fala que é de Deus é de Deus. É uma canção linda, com certeza, mas nós temos que vigiar. Da mesma fonte não pode jorrar duas fontes, tá certo? Que Deus abençoe, compartilhe, dê seu like e dá um glória a Deus misturado com aleluia.